Boa tarde, alunos, tudo bem? Professora Tati passando aqui nessa tarde de feriado para postar, né, algumas perguntas que foram passadas para mim no privado. Então, a dúvida de um pode ser a dúvida de outros alunos também, tá? Então, eu vou postar esse vídeo em todos os grupos, né, os quais eu leciono as aulas para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida posteriormente em relação a esses assuntos ou a outros assuntos também, vocês podem me perguntar no privado que eu prontamente irei responder para vocês, tanto no individual como no grupo também, ok? Então, um dos questionamentos que foi passado para mim foi em relação à causa-morte, fluidos e certidão ou declaração de óbito, tá? Aqui eu estou com uma declaração de óbito, tá? E ela vem descrita a matrícula aqui em cima, tá? Só estou escondendo o nome da pessoa, que é a certidão da pessoa que foi registrada, que ela entrou em óbito mesmo. Então, sempre antes de eu iniciar um procedimento, eu vou sempre ter em mãos a declaração de óbito ou a certidão de óbito. Por quê? Porque ela é minha salvaguarda. É nela que eu vou estar vendo qual que é a causa-morte da pessoa, o horário que ela faleceu, que horas que esse corpo chegou para mim, quantas horas serão de velório e quantas horas e depois do sepultamento. Além de identificar a causa-morte. Por quê? Se eu não tiver a declaração ou a certidão de óbito, não tem como eu saber quais fluidos eu vou usar, tá? Essas aulas de fluidos vocês vão ter agora mais para frente. Então, assim, se eu colocar um fluido errado, eu posso alterar a coloração desse corpo. E isso pode gerar problemas para a empresa, para mim e principalmente para a família que é despedida, tá? Então, é de suma importância eu ter a certidão ou a declaração de óbito, tá? Além do mais, para mim saber quais EPIs eu vou ter que usar. E se for uma doença infecto-contagiosa? Então, todo cuidado é pouco, tá? Então, nessa certidão aqui, tem o nome do falecido, tá? O local que ele faleceu, que foi no hospital. A causa-morte foi choque séptico, tá? Choque séptico seria o quê? Infecção, né? Generalizada. Pneumonia e adenocarcinoma de fígado. Adenocarcinoma é o quê? É um câncer agressivo. Então, como é uma patologia de fígado, eu tenho que usar um fluido específico, tá? Então, eu tenho que usar o TA14. Por quê? A pessoa que morre de decorrente a patologias de fígado, pâncreas, baço, adenocarcinoma, carcinoma do aparelho digestivo, ela fica amarelada, ela fica com icterícia, tá? Então, se eu colocar um outro tipo de fluidos, eu vou alterar a coloração, deixando a pessoa verde, azul, laranja. E isso nós não queremos que aconteça na despedida com aquele familiar enlutado, tá? Então é de suma importância eu ter ou a certidão de óbito ou a declaração de óbito, ok? Tamponamento das partes íntimas, né? Se faz o tamponamento das partes íntimas. Eu, particularmente, profissional, Tatiana, eu não faço tamponamento das partes íntimas. Tem técnicos que fazem? Tem. Da mesma forma que cada técnico tem a sua técnica na hora de fazer um procedimento de tanatoplexia, tá? Então, eu particularmente, eu não tampono. Por quê? O procedimento de tanato, como vocês viram, né, nos vídeos que eu enviei para vocês, é um procedimento invasivo. E eu tamponando as partes íntimas é como se eu estivesse, na minha concepção, se eu estivesse violando aquele corpo mais ainda. Então, o que eu faço? Tá? Eu higienizo tanto a parte vaginal, peniana e anal, tanto de homem quanto de mulher, tá?
e coloco fralda. Nem que eu tenha que colocar essa fralda do meu bolso. Mas eu não gosto, eu particularmente, eu não gosto de tamponar as partes íntimas, ok? Sobre um comentário que eu fiz, que foi o que aconteceu com o óbito, que nós fizemos o procedimento, de na hora que você está injetando fluido, pode acontecer no homem uma ereção, tá? Porque quando você está injetando bem o fluido está fixando bem no corpo, então pode acontecer no homem essa pequena ereção, tá? E depois que você terminar o procedimento de injetar o fluido, aspirar boca e nariz, colocar o cavitário, aspirar o cavitário, né, fazer a parte da sutura, fazer a parte dos tamponamentos, higienizar o corpo e vestir, o membro, né, ele já voltou ao seu normal. Não precisa fazer nada. Conforme, né, vai passando o tempo, ele vai voltando ao seu estado normal, ok? Então, pode acontecer isso? Pode, tá? É normal acontecer. Pode se assustar no início, mas antes que vocês tenham alguma surpresa, né, que vocês nunca tenham visto isso, então eu já deixo avisado de antemão, porque são coisas que podem acontecer, tá? E isso, no decorrer do tempo, ele vai voltando ao seu estado normal, ok? Em relação a vídeos de sutura, de tamponamento de boca, eu tenho alguns vídeos que não são daqui do Brasil, que eu vou estar postando, né? Posteriormente, quando for essa parte dessas aulas, né? Porque aqui a gente sabe que a lei Cristiano Araújo, né? Há o código, né, penal 209 a 212 em relação a vilipêndio de cadáver, tá? Então eu vou estar postando, mas são vídeos que são de outros países, que lá em outros países eles não têm essa visão que o Brasil tem, ok? E a mesma coisa vai ser em relação à aula de reconstrução de face, né? Então tenho bonecos que já estão, né, naquele estado, né? E a gente vai fazer o procedimento de reconstrução com massa, com pele sintética, tá? Ensinar vocês como fazem a pele sintética. Essa daqui é uma pele sintética, tá? Tanto para reconstrução de rosto, de mãos, tá? Então essa daqui é uma pele sintética, tá? E com essa pele sintética, né, e na parte da reconstrução eu posso fazer moldes também, de boca, de nariz, de orelha, tá? E usando também junto a massa de reconstrução de face, tá? Então essas aulas vocês vão ter ela tanto na parte, né, teórica comigo, como vocês podem ter também na visita técnica que vocês vão fazer na hora do estágio, na prática. Então vocês vão estar bem estruturados para isso, ok? E eu vou estar passando um vídeo, um filme para vocês assistirem no YouTube, tá? Que é de suma importância, como que são feitos os procedimentos no Japão, tá? O filme se chama A Partida. Conta a história de um rapaz que ele toca violoncelo, ele é demitido, né? Ele acaba entrando no setor funerário por acaso, né? E no Japão há muitos preconceitos para quem trabalha com a pós-morte, mas é uma área que se paga muito bem. Eu tenho 4 alunos que trabalham no Japão e eles falam para mim a dificuldade que eles têm, né, com as pessoas no dia a dia, mas é um serviço que é necessário ser feito, alguém tem que fazer. Então é um filme emocionante, eu passo para todos os meus cursos, né, em todos os meus alunos, e com vocês não seria diferente. É um diferencial para vocês verem como que é a parte da teologia do luto em relação ao Japão, como são os costumes japoneses, ok? Final de semana vai ter mais vídeo. Esse é um vídeo para tirar algumas dúvidas, se estender um pouquinho, mas vídeos, dúvidas, mandem no meu privado que eu responderei para vocês prontamente. Um ótimo final de feriado. Deus abençoe a todos. Obrigada.